A paz do Senhor Jesus, meus queridos amados. Quero eu mais uma vez trazer uma palavra de Deus para nossa meditação e o nosso alimento espiritual. Porque a palavra do Senhor, meus queridos amados, é ela que nos fortalece, é ela que nos deixa a nossa fé viva, é ela que nos mantém de pé a cada dia. Então, sem ela, meus irmãos, nós perecemos e se perdemos no meio do caminho. E não é isso que o Senhor Jesus quer. Porque nós estamos vivendo nos dias tão confusos, onde tem muitas pessoas com a mente tão confusa, tão cauterizada, que vão atrás de qualquer coisa para com que deixe o seu pecado confortável, para que você não venha renunciar, para que você não venha a pagar o preço para viver em santidade. E então, meus queridos amados, o espírito do engano tem iludido muito a mente das pessoas nessas últimas horas. E é necessário nós viver a verdadeira palavra do Senhor para que todo o mal se afaste de nós e nós não venhamos a ser iludidos com o espírito do engano. A palavra do Senhor Jesus, meus queridos, diz em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 em diante, diz o seguinte: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostataram alguns da fé, dando ouvido aos espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria mente, a sua própria consciência. A pessoa que vive no pecado, meus queridos amados, e finge uma santidade que não tem, essa pessoa que vive assim, elas estão longe da verdadeira fé que é Jesus Cristo e acabam indo atrás de qualquer vento de doutrina, porque vão buscar uma vida de espiritualidade que não tem firmeza e nem raiz. E o que faz, meus queridos amados, um cristão permanecer firme e na fé verdadeira em Jesus Cristo? O que é que faz um cristão viver verdadeiramente na fé em Jesus Cristo? Não é, meus queridos amados, eu posso afirmar para vocês que não é viver de aparência, não é sabedoria e nem palavras de autoajuda e nem palavras bonitas de homens, mas sim o poder de Deus por meio da sua palavra revelada, que é Jesus. Quando nós lemos, meus queridos amados, a palavra, nós estamos se alimentando do próprio Jesus. E Ele nos fortalece e nós seremos alicerçados nele. E a nossa fé permanece viva. Oh, glória! Irmã Francisca, e por que alguns cristãos se apostataram da fé? E eu te respondo, meus queridos amados, porque deram ouvidos a espíritos enganadores que ensinam doutrinas falsas de demônios, mensagem que deixa a pessoa confortável com seu pecado, e cauterizaram as suas próprias mentes com mentiras, e seguirão. Esse tipo de pessoas seguirão as mentiras, porque é isso que eles querem ouvir. E porque muitos também, meus queridos amados, não querem renunciar ao pecado e nem carregar a sua própria cruz. Porque uma vida de santidade, meus irmãos, requer renúncia e separação das trevas para uma vida de luz em Cristo Jesus. E por não querer, por as pessoas, muitos deles não querer pagar o preço e até mesmo perder alguma coisa, se possível, vão atrás de fábulas, de falsos profetas, que são usados com o espírito do engano
que ensina a doutrina de demônios, ao ponto, meus queridos amados, de deixar a mente da pessoa cauterizada, para que a pessoa se conforme com um ensino de facilidade, sem renúncia e sem cruz. Meus queridos amados, aleluia, Jesus querido, como o Senhor Deus está ministrado fortemente em nosso coração. Enquanto eu meditava nesta palavra e ao decorrer de todo o meu devocional com Deus de todos os dias, o Espírito Santo tem ministrado fortemente em meu coração como o espírito do engano tem tentado induzir os cristãos a tirar a totalidade da palavra do Senhor dos púlpitos e pregar só o amor e o poder e bens materiais, e fazendo com que os cristãos selecionem os capítulos e versículos da Bíblia ao seu gosto, ao seu próprio gosto, o que você quer ouvir e o que você quer transmitir para a igreja. Mas assim o Senhor falava comigo para te entregar esta palavra, que nem eu e nem você devemos estar selecionando capítulo e versículo, o que nós queremos ouvir e o que queremos entregar, aleluia, para ministrar na igreja dele. Por quê? Porque ele fala como ele quer, na hora que ele quer e do jeito dele, com a sua igreja, aleluia. O Espírito Santo ministrava isso em meu coração, meus queridos amados. O Espírito Santo ministrava assim em meu coração: filha, fala para o meu povo, a minha igreja, pregar sã doutrina, pregar o meu poder, pregar a minha graça, pregar que eu curo e que eu sou o Deus de todas as causas. Estou no controle da tempestade e acalmo os ventos. Mas também, filha, fala para a minha igreja também pregar o arrependimento de pecados, confissão e renúncia, para que o meu poder se manifeste no meio do meu povo, porque eu trabalho na obediência da minha palavra, assim diz o Senhor. Tem que pregar e viver no equilíbrio da minha palavra. Meus queridos amados, enquanto eu meditava nesta mensagem que o Espírito Santo ministrava em meu coração, o próprio Espírito me fez lembrar da passagem de Apocalipse, capítulo 3, versículo 15 e 16, que diz: eu conheço as tuas obras, que nem és fria nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Ou seja, meus queridos amados, Deus não trabalha só em meio termo. Ele trabalha na totalidade da sua palavra, literalmente. Quem decide como trabalhar na igreja é Ele. E o Espírito Santo falava em meu coração: filha, diz para a minha igreja que o meu reino é organizado, e na igreja dele tem que ser também. Tem que pregar que ele cura, tem que pregar que ele é misericordioso, e tem que pregar que ele é amor, e além dele ser amor, também tem que pregar que ele é justiça, zeloso e fogo consumidor. Essa era a palavra ao qual o Espírito Santo ministrava em meu coração. Porque muitas das vezes, meus queridos amados, nós escolhemos o que nós quer passar para a igreja e não damos ouvido à voz do Espírito Santo de Deus. Ele diz: prega isso, e nós tiramos a mensagem e pregamos o que nós queremos. Por que, irmã Francisca, que nós faz isso muitas das vezes? Porque tem certas mensagens, certas pregações que é da Bíblia, que o Senhor nos ensina a entregar,
que é renúncia de pecado, que é confissão de pecado, que muitas das vezes nós pensamos que por pregar este tipo de palavra, esse tipo de mensagem vai esvaziar a igreja, vai fazer com que o povo vão procurar outro lugar, mas não é assim que nós temos que se comportar, meus irmãos. Nós temos que obedecer à voz do Espírito Santo e deixar que Ele trabalhe. Nós temos que tirar nossa mão e deixar que o Senhor coloque as suas mãos, porque as mãos dele é perfeita, aleluia, Jesus, e ele faz tudo com perfeição. Essa é a palavra ao qual o Senhor ministrava em meu coração para te entregar neste dia. Amém? E fica na paz do Senhor Jesus.